Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre os domínios brasileiros. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos que a gente encontra aqui no nosso país, de tanta diversidade, de tantas espécies maravilhosas, tanto na fauna quanto na flora. Então, o que é um domínio morfoclimático? Para a gente iniciar essa conversa, nós precisamos antes saber o que é o domínio morfoclimático. É uma área geográfica na qual predominam certas características de clima, relevo, hidrografia, vegetação e solo. Não se observa apenas uma característica, mas se observam 5: clima, certo? Se é tropical, subtropical, equatorial, relevo, planaltos, planícies, depressões, a hidrografia, se ela é vasta, se eu tenho muitos rios, se os rios são perenes, se não são, a vegetação, se é uma vegetação rasteira, se é arbórea, então que tipo de vegetação eu tenho e o tipo de solo também. E aí, a partir dessas observações de características, então eu tenho a definição daquele domínio morfoclimático. Que no caso aqui do nosso país, do nosso Brasil, a gente tem um mapa aqui para que possamos visualizar. Nós temos quais domínios? O amazônico, o do cerrado, o atlântico, os das caatingas, das araucárias, das pradarias e as faixas de transição, que estão aí representados por esse amarelinho. Como assim faixas de transição? Porque não é só uma simples linha ali limitando que vai dizer, olha, aqui é o domínio verde escuro, que é o amazônico, esse outro é o domínio verde claro, que é o cerrado. Então, não existe isso, eu sair de árvores de grande porte para umas árvores de menor porte, de um tipo de animais para outro tipo. Então, eu preciso aí dessa zona de transição. Do mesmo jeito vai acontecer aí entre o cerrado e as caatingas aqui presentes na nossa região, aqui do Piauí, aqui de Floriano, onde nós estamos conversando agora, tá? Então, nós temos aí todos esses domínios, mais essas áreas de transição, que é uma área intermediária de mudança entre os dois domínios morfoclimáticos. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses domínios para que a gente consiga entender. Pelo mapa, vocês já viram mais ou menos onde estão localizados e aqui a gente tem algumas características e imagens desses domínios para vocês visualizarem. Então, a Mata Atlântica, ela é um domínio de clima quente e chuvoso. O solo geralmente é raso e pobre em nutrientes. Ele é úmido e tem pouca incidência de luz. Graças a quê? A grande quantidade de copas de árvores, né, que impedem essa penetração da luz, por isso que tem pouca incidência de luz. Grande quantidade, variedade de plantas, como jequitibá rosa, cedros, entre outros. E a floresta é bastante densa, ou seja, tem copas fechadas, como a gente pode ver aqui nessa imagem da Serra do Mar, uma foto aí de 2016. A floresta amazônica, a gente tem aqui uma vista aérea do Parque Nacional, certo? Localizado lá na Amazônia, essa foto é de 2017. E a gente pode observar, então, já duas características que estão citadas, certo? Aqui no nosso texto. Então, a gente tem aí uma bacia amazônica, né? Uma imensa rede de rios. É uma das características da floresta amazônica, é a grande quantidade de rios, certo? E uma outra característica são essas árvores bem altas. Algumas árvores têm cerca de 40 metros de altura. Mas além dessas árvores bem altas, a gente tem também arbustos e plantas rasteiras, certo? Então, nós temos uma diversidade de árvores, ou seja, de flora, e temos também uma grande diversidade de fauna, o que faz com que a floresta amazônica seja alvo, ainda hoje, da bioexploração. Então, é aquela biopirataria, a exploração de espécies animais, de espécies vegetais, de forma descontrolada, de forma abusiva, de forma criminosa, ainda acontece muito. O clima da floresta amazônica ele é marcado por calor intenso e chuvas abundantes. O solo também é pobre,
certo? Mas tem uma grande quantidade de matéria orgânica em decomposição graças à existência de muitas árvores que nós temos lá. E assim, a floresta amazônica ela é dividida, certo? A gente tem a várzea, o igapó e a terra firme, certo? A várzea, que é aquela parte que está sempre alagada, o igapó tem partes do ano que estão alagadas e outros não, é de terra firme, é onde não temos alagamentos, tá? Então é uma floresta muito rica, muito rica mesmo. O cerrado é uma região com clima de verão chuvoso e inverno seco. A gente não tem as 4 estações bem definidas aqui. A área é cortada por 3 bacias hidrográficas, olha que legal, a bacia do Tocantins, do São Francisco e do Prata. Mas, embora tenhamos essas bacias, não é tão rico a hidrografia quanto lá na floresta amazônica. O cerrado, ela não tem, essa região, ela não tem essa riqueza hidrográfica, certo? Apesar de ter essas 3 bacias hidrográficas. Tem uma grande biodiversidade e o cerrado possui a maior biodiversidade entre todas as savanas do mundo, certo? Então, entre todos os cerrados existentes no planeta, a maior biodiversidade está aqui no Brasil. Muita riqueza. A Caatinga é um clima semiárido, com poucas chuvas, temperaturas bem altas. É aqui o nosso sertão, popularmente chamado. Os solos também são rasos, havendo um escoamento superficial da água na época das chuvas, formando os rios, que muitos desses rios formados nesse período aqui na Caatinga, eles são perenes. O que é isso? São aqueles rios que no período que está chovendo, eles têm água. No período que para a chuva, ele seca. As plantas geralmente aqui da Caatinga são de pequeno porte. A gente tem aqui na imagem 2 imagens do mesmo lugar. A Caatinga seca e a Caatinga verde. Uma no período que não está chovendo e a outra no período que está chovendo. É uma característica aqui da Caatinga. As plantas perdem as folhas para diminuir a perca de água, certo? E conseguirem sobreviver ao período quente. Mas no momento que se chove um pouco, a gente tem aí essa imagem maravilhosa de verde, né? Essa imagem muito linda. Os pampas são climas com temperaturas amenas, estações bem definidas, então a gente tem aí primavera, verão, outono e inverno definidíssimos. Não há períodos longos de seca, já que a gente tem as 4 estações definidas. O solo é fértil, fazendo com que essa região dos pampas seja muito utilizada para a agricultura. E além disso, a gente tem uma vegetação, praticamente muita gramínea e arbustos de pequeno porte. E esparsos, ou seja, distanciados. Então, além da agricultura, há muita criação também de gado. A pecuária bastante desenvolvida nessa região dos pampas. As araucárias apresentam altitude em geral acima de 600 metros, bem alto, clima ameno, temperaturas moderadas e grande quantidade de chuvas que são distribuídas ao longo do ano. O solo é fértil, profundo, a vegetação praticamente toda feita de araucárias, como o pinheiro do Paraná, que está aqui na imagem, né? Bastante conhecido também nosso, pelo menos por imagens, todo mundo já viu. A floresta tem 3 estratos arbóreos definidos. A copa da araucária lá bem alta, os arbustos aqui mais baixo e as plantas rasteiras lá embaixo. E o Pantanal. O Pantanal tem o clima marcado por verões úmidos, quentes e invernos secos, frios. Vejam bem, aí as disparidades, né? É típico de alagamento periódico de rios relacionados ao clima e a baixa inclinação da região. Então lá tem muitas regiões de alagamento. A gente pode ver aqui nessa imagem aérea do Pantanal. Há 2 períodos que vão caracterizar o alagamento periódico aqui: o das cheias e o das vazantes, certo? Esse solo é pouco permeável devido a esse excesso de água e aí faz com que seja pouco fértil. Então não se utiliza muito aí essa região para a agricultura, e sim para a pecuária. E aqui a gente encerra essa conversa sobre esses domínios morfoclimáticos
com muitas imagens lindas e que a gente tenha um Brasil aí muito diverso, muito bonito e que ele continue assim. Então, galera, vamos estudar, focar para fazer dar certo.